Alfabetização e Letramento 2, Síntese de Textos. Emília Ferreiro. Ao retornar da Suíça em 1971, onde desenvolvera sua pesquisa de doutorado sob orientação de Piaget, Ferreiro recupera o referencial de seu mestre, aplicando a aquisição da escrita sob uma ótica nunca antes experimentada. Partiu de dois pressupostos fundamentais. Primeiro, a criança é um sujeito ativo na construção do conhecimento e, como tal, não pede autorização para aprender. Segundo, a língua escrita, longe de um código a ser dominado pelas técnicas de associar grafemas e fonemas, letras e sons, de acordo com as regras ortográficas, ou de interpretar mecanicamente as marcas do papel, configura-se como um sistema complexo de representação da fala. Em 1979, os primeiros resultados da pesquisa liderada por Ferreiro foram publicados em Los Sistemas de Escritura en el Desarrollo del Niño, em coautoria com Anna Teberoski, no Brasil, em 1986, com o título Psicogênese da Língua Escrita. Trouxe perspectivas inovadoras para a educação. No caso brasileiro, a abordagem advinda de Emílio Ferreiro passou a ser conhecida como construtivista e se tornou a principal referência teórica do discurso educacional relacionado com a alfabetização. Qual o significado do pensamento de Emília Ferreiro, o que representou e o que representa para a história da alfabetização no Brasil? Alavancando o movimento construtivista, Ferreiro não pretendeu resolver o problema do analfabetismo, muito menos propor novos métodos para ensinar, mas situar o desafio de ressignificar a educação em prol de uma sociedade efetivamente democrática. Tensões desde o início da divulgação do pensamento construtivista de Emília Ferreiro sobre a alfabetização em nosso país, em meados dos anos de 1980, as tensões decorrentes da apropriação desse pensamento no âmbito de propostas oficiais estavam relacionadas com as discussões sobre o significado da revolução conceitual proposta por Emília Ferreiro. Dúvidas. Muitas dúvidas sobre o pensamento de Ferreiro estão relacionadas com o fato de que no livro Psicogênese da Língua Escrita não se encontra uma proposta didática de alfabetização, nem receitas prontas com a intenção de garantir o sucesso da alfabetização de todas as crianças em fase inicial de escolarização. Contribuição. Para os professores, o livro pode auxiliar na interpretação das respostas dadas pelas crianças, quando estas estão produzindo ou interpretando textos, para levar essas respostas em consideração durante o processo de construção pela criança do conhecimento da língua escrita. As autoras entendem que, fornecendo essas informações aos professores, elas estão contribuindo para diminuir o número daqueles que fracassam nessa etapa de escolarização. As dificuldades dos educadores em compreender a obra se traduziram tanto pela assimilação difícil da nova conceituação sobre a alfabetização, por vezes equivocada e reducionista, como pela complexidade no que diz respeito à transposição didática. Exemplos disso são escolas que, na sondagem junto aos alunos, procuram classificar as crianças segundo as clássicas hipóteses conceituais descritas pelas autoras: pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético, desconsiderando a complexidade do processo construtivo e ainda insistindo em velhas práticas artificiais e sem sentido.
Importa compreender como se comporta a criança diante da língua escrita. A criança é um sujeito cognitivamente ativo. Apresenta um processo endógeno a partir de informações e observações vivenciadas no plano externo das interações sociais. Vive em uma sociedade letrada e participa de experiências de leitura e escrita. A criança sempre lida com algum grau de informação. Quais as suas hipóteses para lidar com esse objeto cultural? Compreender as hipóteses infantis, seus erros e, principalmente, como as concepções elementares vão progressivamente sendo substituídas por outras mais próximas do sistema convencional, permite ainda uma nova interpretação sobre as diferenças individuais no processo de aprendizagem. Hipóteses. Aprender a escrever é um complexo processamento mental no qual a criança é levada a construir hipóteses, colocá-las à prova e, nos casos de conflitos, por exemplo, ao descobrir que boi é menor que formiguinha, ter bons motivos para reelaborar as suas concepções. Como se dá a passagem das diferentes concepções ao longo do seu processo de aprendizagem? O conjunto das hipóteses elaboradas pelas crianças, denominado de níveis de conceitualização, pode ser minimamente categorizado em distinção entre o icônico e o não icônico, exigência de quantidade mínima e variedade de caracteres, hipótese silábica alfabética e hipótese alfabética. Do início ao fim desse processo, ocorre um processo de reconstrução do conhecimento da língua escrita, o qual se dá por meio da interação das crianças com o objeto de conhecimento. Como a escola interfere nesse processo? A compreender que a escrita não representa apenas um traço ou marca, mas sim um objeto substituto. Não mais dispomos de métodos pré-estabelecidos para o ensino da escrita, mas de uma convocação para que se assuma uma nova postura face aos alunos e ao processo de aprendizagem. É possível delinear diretrizes educacionais? Primeiro, urgência de um ensino capaz de lidar com a diversidade. Segundo, necessidade de romper com a distância entre a escola e a vida, instituindo um ensino significativo e contextualizado. Terceiro, valorização do sujeito cognoscente, que, como centro da aprendizagem, é capaz de criar e recriar. 4. Condução do ensinar na perspectiva do aprendiz. 5. Reorientação do ensino pelas práticas interlocutivas, respeitando os alunos, colocando-os frente a propostas desafiadoras. E enriquecimento de situações pedagógicas, visando ampliar a experiência do estudante. Analise o quadro a seguir com bastante critério.